Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus te abençoe. Vamos agora meditar a liturgia de hoje, mas antes uma pequena oração. Hoje uma oração a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora desatadora dos nós, em tudo aceitastes com humildade a vontade do Pai. Imaculada desde a vossa concepção, o maligno nunca foi capaz de envolver-vos em suas confusões. Escondida de todas as criaturas, só aos olhos de Deus fostes conhecida. Vede, ó Mãe Santíssima, os nós da nossa vida e da nossa família. Desatai-os, desmanchai, ó Mãe Puríssima, o emaranhado de nós, em que se encontra a nossa vida e a vida dos nossos. Ajudai-nos a fugir das situações embaraçosas, as ocasiões de pecado. Libertai-nos do grande nó, o nó do pecado mortal. Perdoai-nos, nós que causamos para nós e para os outros. Continuai ensinando-nos como desenrolar as linhas do nosso viver. Rainha do céu e da terra, pisai uma vez mais a cabeça da serpente da nossa vida e fortalecei ainda mais os laços que nos prendem ao Senhor. Advogada nossa, transformai a nossa vida numa fita reta do amor de Deus. Amém. Nossa Senhora desatadora do nós, rogai por nós e desatai os nossos nós. Amém, 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 assim seja. Amém. Na primeira leitura de hoje da profecia de Daniel, nós temos hoje o episódio dos três jovens que escaparam ilesos à fornalha ardente. Ela mostra que o Deus dos hebreus é o único Deus verdadeiro e que os ídolos dos babilônios, tal como os deuses impostos por Antíoco IV Epifânio, não o são. Só Deus dá a vida. Servi-lo é optar pela vida, mesmo que seja preciso sofrer, mesmo que seja preciso morrer. O martírio torna perfeita a fé daqueles que se puseram a sua confiança em Deus, e é o melhor testemunho para os próprios perseguidores, como se verifica pela confissão de fé de Nabucodonosor. A narrativa é muito rica de pormenores e muitas vezes pitorescos, ainda que trágicos, o que lhe confere solenidade. Apenas Deus é o verdadeiro, é o grande. Mesmo que não seja realmente possível prestar-lhe o culto devido, é o único Deus. Diante dele, os cultos idolátricos são pura vaidade. No Evangelho de hoje de João, acontece que diante daqueles que se vangloriam de ser filhos de Abraão, Jesus clarifica alguns importantes temas como o discipulado, a liberdade e o gozo da intimidade familiar, da filiação e até mesmo da paternidade. Prosseguindo o seu discurso, num crescente dramático, Jesus termina revelando a sua divindade. Eu sou. Os seus adversários, porém, endurecem posições e tentam lapidá-lo. Assim realmente revelam ser escravos do pecado. Só a fé que leva a confiar na palavra liberta do pecado, como aconteceu com Abraão. A fé no Filho leva os discípulos a permanecerem nele. Palavra do Pai como filhos livres que permanecem na casa paterna. Quem procede de outro modo revela ter outra origem, intenções perversas,
escravidão, ainda que não dê conta disso ou não queira admitir. Meditação. A liberdade é um valor de que todos desejamos usufruir, mas nem sempre a procuramos onde a podemos encontrar. Os 3 jovens de que a nossa fala, a primeira leitura, são um maravilhoso exemplo de liberdade. Recusam corajosamente adorar o poder real, mesmo sendo condenados à fornalha ardente. Nabucodonosor pergunta: qual o Deus que poderá libertar-vos da minha mão? Os jovens respondem: não vale a pena responder-te a propósito disto. Se isso assim, o Deus que nós servimos, ele pode livrar-nos da fornalha incandescente, sim, e até mesmo o reinado da tua mão. Esse gesto de liberdade condenou-os ao suplício. Aparentemente, perderam a liberdade, foram amarrados e foram lançados ao fogo. Mas o Deus em quem confiam intervém para os libertar. O rei verifica o fato e converte-se à fé. Quando Deus ele deixa de ser apenas uma ideia mais ou menos abstrata, quando a fé em Jesus se torna vida, nós podemos experimentar a liberdade cristã. Não é que a vida se torne mais fácil, não. A verdadeira fé em Deus é uma relação pessoal com Jesus, seu Filho, na fé e no amor. Revelam exigências até aí desconhecidas. Estas exigências estabelecem novos laços que não escravizam, mas dilatam os corações e fazem avançar os crentes pela via dos mandamentos divinos. Como judeus que se diziam filhos de Abraão, talvez também nós nos digamos cristãos apenas porque somos fiéis a umas tantas observâncias. Mas isso não é atitude apenas, isso não é suficiente para fazer de nós filhos de Deus, nem filhos da igreja. Ser filho é, em primeiro lugar, ser livres. Ser livres e ser livres. Jesus, o Filho, revela-nos a verdadeira liberdade. Contemplando, verificamos que essa liberdade consiste na renúncia e também a nós mesmos para afirmarmos os outros. O pecado é exatamente o contrário. Faz-nos ver tudo a partir de nós mesmos e dos nossos interesses, coloca-nos no centro do universo. É a escravidão de que fala Jesus. Nós podemos permanecer realmente na escravidão, mesmo falando muito de liberdade, muito de libertação. Não podemos libertar-nos por nós mesmos. Seremos apenas livres na medida em que abrirmos aqui o nosso coração, abrir o coração à palavra, que é a presença de Cristo no meio de nós. Eu creio nisso. Isso sim é a sua poderosa salvação. Só ela nos arrancará da idolatria e, sobretudo, da egolatria para nos guiar até a liberdade do amor. A liberdade é um dom do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não há lei. Conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Há, portanto, perfeita liberdade. Pois a liberdade é um fruto do mistério pascual de Cristo. Pela sua morte e também ressurreição, Cristo abriu-nos o dom do Espírito e a liberdade dos filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 21. É que onde está o Espírito, há a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Basta que pensemos nos preciosos frutos do Espírito.
Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e em particular no autodomínio, quando nós somos realmente, chegamos a ter pensamentos, chegamos a ter desejos, afetos, palavras e ações, onde não nos deixamos guiar pelo nosso egoísmo, mas deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Oração. Senhor Jesus, faz-me compreender que, para viver como filho do Pai, não me basta ser batizado, mas também preciso de fazer as suas obras e de crescer na escuta de sua voz, deixando que a tua palavra lance raízes em mim e tome gradualmente posse de todo o meu ser. Faz-me também compreender que me tornas livre apenas na medida em que abro a tua palavra, não só a minha inteligência, mas também a minha vida. Só quando ela for totalmente guiada por ti, sereis realmente livre. Livre do pecado, o pecado que me escraviza, livre da inveja que me separa dos outros, livre da preguiça e também do orgulho que me paralisam. Então, mesmo no meio dos sofrimentos da vida, também quando tiver de sofrer para ser fiel ao teu amor, serei livre e, como os jovens da fornalha ardente, cantarei os teus louvores, celebrarei a tua glória. A tua glória, a paixão, faz-nos vitoriosos contra o pecado, contra todas as dificuldades, contra todos os sofrimentos. Faz-nos livres. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Contemplação. O Divino Mestre na Eucaristia está inteiramente desprendido da vida exterior. Contempla, ama, adora as perfeições de Deus, imola-se à glória de seu Pai, fora de todo o criado, como numa vasta solidão, onde os objetos da terra não os podem atingir. É preciso tudo perder de vista, tudo esquecer e esquecer-se de si mesmo para imitar esta vida divina. Peçamos ao Sagrado Coração, como um favor, sermos por vezes retirados nesta solidão perfeita, somente sob o olhar de Deus, na companhia do nosso bem-amado Jesus, não tendo liberdade nem ação, senão para amar e adorar o nosso Deus, para nos sacrificarmos e perdermos nele. O teu tabernáculo, Jesus, ele não fala a nenhuma criatura, nenhum barulho, nenhum movimento, não se faz aí ouvir, mas diante do seu Pai, o seu silêncio é bem mais profundo e mais sublime. Disseias que toda a sua ocupação seja calar-se. É todo amor, aniquilamento, imolação, prece, mas tudo se passa no silêncio, nas profundidades de si mesmo e da sua divindade. Como este silêncio é uma linguagem poderosa, é uma linguagem muito forte. Presta homenagem à grandeza de Deus, às suas perfeições infinitas, ao seu domínio soberano, a todos os seus atributos que Jesus louva com um hino eterno e sem fim e no misterioso silêncio. Quereria nas minhas adorações fazer calar em mim as criaturas para me unir à adoração de Jesus para com seu Pai. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje repetir frequentemente e vamos viver a palavra. Hoje, a palavra de João, capítulo 8, versículo 31, que diz: a verdade vos tornará livres. Repito, a verdade vos tornará livres. Meu irmão, minha irmã, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.